O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava ao povo, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora. Nós estamos fazendo a liturgia da vigília, já celebrando essa festa que a igreja, solenemente no dia 15, em unidade com a igreja do mundo inteiro, celebra. Essa festa, na verdade, esse dogma, ele foi instituído há não muito tempo, foi em 1950, pelo Papa Pio XII. O dogma da Assunção de Nossa Senhora. O que é isso? O que é um dogma? Dogma é uma verdade de fé. É uma afirmação que a igreja faz depois de ter estudado cuidadosamente as Escrituras, depois de ter estudado os escritos de alguns santos da nossa igreja, a história da igreja, a igreja primitiva, levada em consideração a sabedoria dos apóstolos, a sabedoria evangélica da Bíblia, a igreja decreta, ela afirma: Maria, ela foi elevada aos céus. Isso se torna uma afirmação diante da qual não deve haver dúvidas, é uma verdade de fé. Então todo cristão que se preze, ele vai procurar compreender, entender, aceitar e acolher essa verdade de fé. Maria foi assunta ao céu. Então a igreja afirma que Maria, como ela não teve pecado, ela foi poupada da morte. Porque como nós vimos, São Paulo dizendo, o salário do pecado é a morte. Como Maria não teve pecado, ela não experimentou a morte como nós experimentamos. Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe, ela foi preservada do pecado em virtude de ser a Mãe de Jesus. Jesus sendo homem em Deus, Jesus sendo Deus encarnado, o modelo de todo ser humano, não poderia ter pecado, não poderia haver falhas na educação, na gestação de Jesus. Então, para que Jesus fosse também preservado de toda mancha do pecado da humanidade, de qualquer tipo de mancha, de qualquer tipo de erro, Maria foi preservada do pecado, ela é imaculada. Maria concebida sem pecado original. Então o que significa isso? Significa que entre a vontade de Deus e a vontade de Maria não havia discrepância, quer dizer, em nenhum momento da vida de Maria ela foi para uma direção quando Deus mandava ela ir para outra. Em nenhum momento, na conduta de Maria, ela fez algo que fosse diferente daquilo que Deus queria. A vontade de Maria coincidia exatamente com a vontade de Deus. E quando ela não sabia qual era a vontade de Deus, o que ela fazia? Não fazia. Ela parava, rezava, esperava até discernir. Porque a palavra fala que quando Jesus voltou, quer dizer, quando eles voltaram do templo, logo após Maria ter perdido Jesus, quer dizer, Jesus ficou no templo ensinando. Quando eles voltaram para Jerusalém, a palavra fala, Maria não compreendeu, mas ela guardou e meditou sobre essas coisas no seu coração.
Então nós vemos que Nossa Senhora, ela tinha uma conduta totalmente conforme à vontade de Deus. Não tendo pecado, nós entendemos que o corpo de Maria não experimentou a morte do jeito que nós experimentamos. O nosso corpo adoece, o nosso corpo se corrompe como fruto do pecado. De nós termos uma conduta durante a vida, muitas vezes contrária à vontade de Deus. E nós recebemos uma herança que vem dos nossos antepassados, de toda uma genética corrompida, de todo o pecado original, de uma história de desobediência da vontade de Deus. É uma história que nos marca, nos condiciona de certa forma a também sermos falhos, pecadores. Então nós temos como resultado disso, dessa corrupção, a morte, que é o salário do pecado. Então, antes do dogma da Assunção, nós falávamos da dormição de Maria, dormício. Maria não ficou doente, não morreu como nós morremos, ela adormeceu, né? Depois que foi proclamado o dogma da Assunção, então se usa o termo Assunção no lugar de dormição. Nós não temos o túmulo de Maria, nós não temos relíquias de Maria. Por quê? Porque ela foi elevada em corpo e alma aos céus. E nós entendemos, nós professamos a nossa fé na ressurreição dos mortos. Nós entendemos que um dia, que ninguém sabe quando, só Deus sabe, todos os mortos ressuscitarão, os corpos de todos os mortos ressuscitarão, voltarão à vida. O corpo de Maria não, porque já está junto de Deus. Então Maria já está na glória de Deus, em corpo e alma. Ela já está glorificada. Ela já passou, né, por esse momento. Ela já chegou à plenitude da ressurreição. Por isso que nós temos Maria como intercessora. Ela já está junto de Deus, em corpo e alma. Ela já nos antecipa. E nesse sentido é muito interessante lembrar que Maria, ela representa a igreja. Todos os lugares na Bíblia que tem o nome de Maria, nós podemos até colocar Maria igual igreja, Maria mulher igreja. Então tudo que aconteceu com Maria é o que deve e pode acontecer conosco se nós deixarmos. Então, Jesus é o modelo. Não tem nenhum ser humano mais perfeito que Ele, maior que Ele, porque Ele é Deus. Mas, dos discípulos, a mais perfeita é Maria. Ninguém foi um seguidor melhor de Jesus do que Maria. Por isso ela é modelo de discipulado. Maria nos mostra como fazer, como seguir Jesus, como colocar a sua vontade em prática, como servir a Deus. E lá no Evangelho, Jesus fala sobre isso. Uma mulher falou: feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus confirma. Mas muito mais feliz, quer dizer, é feliz. Maria, minha mãe, é feliz porque me gerou e me amamentou. Mas muito mais felizes são aqueles que cumprem a vontade de Deus. Por quê? Porque é muito mais do que gerar Jesus no ventre, mais importante é gerar Jesus no coração. E Maria, gerou Jesus só no ventre ou também no coração? No coração. Tanto que uma das frases que eu acho mais bonitas sobre Maria é aquela que diz que Maria se tornou filha do seu filho. Quer dizer, até um certo ponto, Maria ensinou Jesus. Porque ela que ensinou Jesus a comer, ela que ensinou Jesus a falar, ela e José, ela que ajudou Jesus a dar os primeiros passos. Mas houve um momento em que a sabedoria de Jesus ultrapassou toda a sabedoria e conhecimento de Maria. Então, há um momento, até um certo momento, Maria cuida e ensina Jesus. Mas quando ele alcança a idade da razão, da plenitude, aí ele passa a ensinar Maria, porque ele é Deus. Aí ele passa a repartir com Maria os segredos dos céus. Com quem Deus repartiu, em primeiro lugar, os segredos dos céus? Com Maria. Primeira discípula,
modelo de discipulado. Então, por tudo isso e muito mais que não dá para a gente falar hoje, Maria, ela é nossa intercessora, ela é nossa mãe, é o modelo de seguimento a Jesus Cristo. Ela já está nos céus, ela já está no lugar que nós estaremos um dia também em plenitude. Ela é a igreja. Então, toda a caminhada de Maria representa a caminhada que a igreja deve fazer. Quem que é a igreja? Eu, você. Então, do mesmo jeito que o anjo anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador, nós tivemos um primeiro contato com essa verdade. Deus é nosso Salvador. Nós fomos chamados, em algum momento da nossa vida, pela primeira vez, a sermos de Jesus, a gerarmos Jesus, a gestarmos Jesus. E a partir daí, nós passamos a conceber Jesus na nossa vida, no nosso coração, no nosso jeito de ser, internalizar Jesus, deixar que Ele viva em nós, até chegar um dia ao ponto que São Paulo falou: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E é isso que nós somos chamados a fazer. E como nós devemos fazer isso? Colocando a nossa vida a serviço, a disposição de Deus. Como que eu vou saber o que Deus quer de mim? Maria, mulher do silêncio e da oração. Nesse mundo tão conturbado, tão barulhento, se eu quiser ser um bom discípulo, eu preciso olhar para Maria e imitar essa interiorização, esse silêncio que Maria buscava, e nesse silêncio o encontro profundo e verdadeiro com Deus, e nesse encontro discernir a sua vontade, para onde o Senhor quer que eu vá. O que é que o Senhor quer que eu faça? Qual decisão o Senhor quer que eu tome? Não eu, mas o Senhor. Não a minha, mas a tua vontade. Então, o nosso maior desafio nessa vida é conformar a nossa vontade à vontade de Deus. Que nós possamos desejar o que Deus deseja para nós. Que nós possamos querer o que Deus quer para nós. Que nós possamos amar com todo o nosso coração o que Deus projetou para nós, porque é o melhor que nós podemos ser, é a nossa realização, né? Então, quando nós saímos do projeto de Deus para nós, quando nós seguimos direções contrárias à vontade de Deus, aos sonhos de Deus, o projeto que Deus traçou para nós nos frustramos. Qual que é o projeto de Deus para você? O melhor possível que você seja nessa terra. Se nós buscamos o projeto de Deus, nós nos tornamos na melhor pessoa possível de sermos. É isso, é o melhor que podemos ser. Deus nos conduz a isso. Então, se nós estivermos operando abaixo do melhor que podemos ser, estamos fora do projeto de Deus. E não estamos falando de perfeccionismo. Deus não chama ninguém à perfeição. Deus nos chama a viver o amor verdadeiro. E a ser amor verdadeiro. Não vamos confundir santidade com perfeição, né? Não vamos confundir santidade com obedecer um monte de regras, com colocar fardos pesadíssimos nas nossas costas e procurar bater metas cada vez mais elevadas, segundo os nossos critérios humanos. Devemos sim bater metas cada vez mais elevadas, segundo os critérios de Deus. Aí seremos santos. Isso não tem nada a ver com perfeição. Perfeito só Deus. Vamos silenciar. Vamos buscar a oração. Nós estamos, para terminar a nossa reflexão, nós estamos entrando numa fase desafiadora da pandemia. No primeiro semestre, começando em março, tudo era novidade. Ai, pandemia, o que é isso? Como será isso? Então nós ficamos ansiosos, mas nós nos adaptamos, nos reinventamos, as escolas, as máscaras, e aí passaram a inventar um monte de modelo de máscara, a gente começou a colecionar máscara, e tudo era novidade. Tinha lá, né, aquela ansiedade, mas ainda havia uma certa curiosidade, o que é isso? Já passou a novidade, acabou a graça. Nós estamos entrando numa fase que a gente chama de exaustão. Está todo mundo cansado. Está todo mundo esgotado.
Então, aquela empolgação misturada com o medo do começo está dando lugar a um sentimento meio que de tristeza, de solidão, de cansaço. Desculpa o termo, mas é isso que a gente fala, de saco cheio, não é? Então a gente tem que tomar cuidado, porque ainda tem uma caminhada a ser feita. E nós só vamos encontrar força e sentido para tudo isso se tivermos nosso coração centrado em Deus. Não podemos esmorecer. Agora é a fase da resistência. Agora é a fase da perseverança. Precisamos cuidar da saúde. Precisamos ter algum tipo de lazer. Precisamos regrar a alimentação. Acho que a maioria descompensou na comida nesses tempos, que é o mais fácil da gente fazer, de encontrar algum prazer. Mas nós já estamos sentindo as consequências. Então, é momento de se reinventar, mas de uma maneira boa. Né? Recuperar certas atividades que são prazerosas, que não são arriscadas, cuidar mais da saúde, se dar o direito de descansar, achar algum tipo de lazer saudável, perseverar na oração, que é o que os apóstolos faziam, que Maria fez a sua vida inteira. Não vamos soltar as rédeas, né? É hora de perseverar e Deus está conosco como sempre, não esqueçamos disso. Lembremos que o nosso lugar é o céu e que depois da cruz vem a ressurreição. Mas é preciso perseverar. Se Jesus tivesse parado no meio do caminho, ele não teria chegado à ressurreição. Nós estamos ainda no meio de uma caminhada. Não vamos parar no meio do caminho. Vamos olhar para a glória, para a ressurreição, que é isso que Jesus promete para nós.